estava falando sobre liberdade de expressão e aí eu falei rapidinho sobre a tolerância. Claro que quando eu falei sobre a tolerância, eu já estava me planejando falar sobre o tema, mas fui abordado no Twitter por um cidadão, por uma cidadã que me fez algumas perguntas, né? E eu não vou citar porque aqueles nomes engraçados, diferentes, e pode ser até uma pegadinha, então não vou citar. Professor, tu falas em liberdade, tu falas em tolerância, logo, né, todo esse discurso destrutivo que vemos por aí da extrema-direita, do bolsonarismo, ele deve ser aceito. Mais ou menos eu já imaginava que ia surgir esse tema, até porque é muito comum, é chamado de o paradoxo da tolerância. Mas eu vou responder a pergunta, mas o meu objetivo não é exatamente responder a pergunta, mas falar sobre a tolerância, que é aquilo que eu gostaria de levar a todas as pessoas, a ideia, o ideal de tolerância. Pois bem, vamos imaginar o seguinte: desde a modernidade que nós estamos descentrados, começamos a nos descentrar, a perder a bússola. O que eu quero dizer com isso? Com a modernidade, com o avanço da ciência, com o avanço da razão, tudo aquilo que era moralmente dito correto, toda aquela religião que era dita a ideal, ela começa a se mover, a precisar de credibilidade para se manter, né? Do ponto de vista da moral, houve um abalo, porque, afinal de contas, era preciso justificar o porquê de que tal comportamento era melhor do que aquilo. Afinal, o tempo da perseguição religiosa havia desaparecido, o tempo da terra plana cedeu para um tempo das ciências e, portanto, chegou um momento em que ficamos órfãos de verdades definitivas, de verdades absolutas. Portanto, ficamos descentrados, né? E por estarmos descentrados, sob o ponto de vista de que não havia uma moral, não há mais uma moral determinante, né? Ficamos como que órfãos à procura de quem nos oriente. É claro que essa sensação de perda, essa sensação de não ter um mapa, causou em nós uma angústia, uma sensação de que havia um tempo muito bom em que tudo era determinado, né, em que as decisões eram menos relevantes, porque já estava tudo decidido. As coisas evoluíram a tal ponto que as pessoas se sentiram autorizadas a discordar, né? Elas podem discordar do padre, podem discordar da autoridade, o filho pode discordar do pai, pode discordar da mãe, né? Um tempo de dissenso, né? Em que as pessoas estão empoderadas para poderem questionar. Pois bem, há quem diga que esse é um tempo muito ruim, o tempo bom é aquele em que alguém falava e alguém obedecia. Mas discordo. Veja bem, o sujeito A discute com o sujeito B algum tema considerado relevante, né? Alguma moralidade, uma questão política, de relacionamento, e essas pessoas discutem. Hoje, é imperioso que nós vejamos duas pessoas iguais em dignidade. Portanto, uma não tem por que, a priori, ceder para a outra. Porque não será a idade de uma melhor,
mais importante que a idade de outra. Não será o sexo de uma, não será o sexo da outra que vai dizer quem manda e quem obedece. Ambas são dignas e, portanto, não há um freio, não há um limite, né, a priori dizendo o que vai acontecer entre elas. E, portanto, essas pessoas estão naturalmente autorizadas a discutirem. E, portanto, elas vão argumentar, trazer as suas razões. Eu, que sou um terceiro, por exemplo, que estou observando, eu poderia me sentir atraído pelas argumentações do sujeito A, eu poderia me sentir atraído pela argumentação do sujeito B, né? E poderei me sentir atraído por ambas as argumentações, formando uma terceira opinião, talvez seja qualitativamente superior às duas, porque o sujeito A está centrado em A, o sujeito B está centrado em B, e eu, por sorte, não estou centrado em um nem outro e sou capaz de ouvi-los e discerni-los. Ou ainda, há uma outra hipótese, que eu, centrado em mim, sinto-me contemplado naquilo que eu creio pelo sujeito B e, portanto, eu me aproximo de B e passo a não ouvir o sujeito A, ou podemos, eu e o sujeito B, entender que A é um inimigo. E por que isso pode acontecer? Porque somos três sujeitos a priori iguais. Não há motivo nenhum a priori para dizer qual de nós tem mais, abre aspas, verdades, fecha aspas, do que o outro. Percebe que é um terreno livre. O terreno hoje, para discussão, é um terreno livre. Alguém poderá me dizer, mas e agora? Qual é a solução para esse imbróglio entre o sujeito A e o sujeito B? Olha que interessante. Vou chegar lá na tolerância. Vamos imaginar o cientista. O cientista tem hipóteses, né? Ele testa as suas hipóteses indo ao laboratório e lá fazendo as suas testagens. Se as testagens forem coerentes com a sua hipótese tem credibilidade e, portanto, passa a ser a melhor hipótese. A gente chama de a verdade da ciência, né? Mas é, na verdade, a melhor hipótese, aquela que é respaldada no laboratório. Eu, cidadão, quando tenho as minhas ideias, né, e as coloco em público, eu estou pegando uma hipótese e estou testando no laboratório da vida, no laboratório da política, no laboratório do espaço público. E se minha hipótese ratificar, tem credibilidade. Se ela não se ratificar, for questionada e derrubada, ela fica, as minhas ideias, as minhas hipóteses ficam no aguardo de serem qualificados pelo estudo, ficam no aguardo para que um evento científico, um evento político me dê razão, mas elas perdem credibilidade enquanto não forem ratificadas. Portanto, sujeitos iguais discutindo no ambiente livre é bastante importante, bastante interessante, porque é um laboratório político, é um laboratório comunitário, é um laboratório público, onde as pessoas podem testar as suas hipóteses e, com isso, poderem decidir da credibilidade das suas hipóteses. Inclusive, com certeza, se for um sujeito tolerante, ele vai poder aprender com as outras hipóteses. Ele vai aprender, não vai se sentir magoado, nem irritado, porque o outro sujeito, ou outros sujeitos, tiveram argumentos mais qualificados do que o dele. Percebam o que eu estou dizendo, sujeitos iguais, discutindo publicamente, tendo razões, tendo hipóteses, tendo justificativas, não se magoando, não tendo inimigos, é uma coisa boa. É uma coisa que promove o crescimento destas pessoas. E o contrário disso, o contrário do crescimento, é eu me consorciar apenas com os meus iguais e, portanto, eu não testo as minhas hipóteses. Eu fico sempre com os meus iguais, que têm as mesmas hipóteses e, portanto, eu não as testo. Eu apenas trago pessoas que pensam como eu. Eu não atesto a hipótese. E vejo os outros como inimigos ainda e persigo os outros. Isso não é tolerância, né? E não há crescimento algum. O que existe é o sujeito A sendo A, sujeito B sendo B e nada muda. Portanto, a intolerância não é uma coisa boa porque não promove o crescimento, podendo inclusive promover
o ódio, promover o discurso de ódio, promover polarizações desnecessárias e negativas. Percebamos que a tolerância ela é altamente facilitadora do descentramento, ou seja, a tolerância, reconhecer o outro como um sujeito igual ao meu e de grande possibilidade de ter mais credibilidade, inclusive que a minha, é um momento de descentramento em que eu me abro para a cooperação, abro para a fraternidade, me abro para a aprendizagem com o outro. E, portanto, lembra-me um ambiente democrático, um ambiente em que há espaço para todas as pessoas poderem se manifestar, gerando então uma fraternidade, uma cooperação, como eu disse, vai gerar, portanto, um espaço civilizatório de aprendizagem pública, de troca de experiências, de testagem de hipóteses. Né? Então a tolerância é tudo isso. É o reconhecimento da democracia, o reconhecimento da liberdade, o reconhecimento da dignidade, o reconhecimento do respeito que todos têm para com todos. A tolerância é reconhecer a humanidade do outro e a minha própria. Humanos que somos, não é porque um se sobrepor ao outro. E para responder a pergunta lá do início, se devemos, portanto, tolerar o bolsonarismo, a resposta é não. Né? Aí vem o paradoxo da tolerância. Né? Podemos tolerar o intolerante? Não. Mas por quê? Porque o bolsonarismo é justamente o discurso que promove a não cooperação, promove a destruição do próprio diálogo. O bolsonarismo destrói a fraternidade e a cooperação e institui o ódio e a perseguição. O bolsonarismo, ele traz a ideia de eu estou certo e tu estás errado. Eu estou certo e tu, por estar errado, tu és um inimigo. Eu não converso contigo, eu te destruo. Vejam que se eu tratar com tolerância, vai desaparecer a tolerância. Veja que eu não estou me referindo à pessoa que segue o bolsonarismo, estou me referindo à filosofia bolsonarista. Ai que medo, filosofia não, né? Ao pensamento bolsonarista. Este é perigoso, este deve ser banido, extirpado. As pessoas que seguem podem mudar de ideia, as pessoas que seguem podem e devem ser respeitadas e entendidas como alguém que está no equívoco. Né? Então, perdoemos-nos e perdoemos os outros. Né? Perdoemos essas pessoas por seguirem um ideal que é fascista, que destrói a própria tolerância. Portanto, a resposta é não. Não devemos tolerar o intolerante porque ele destrói a tolerância e, portanto, ficamos com um problema grande. Espero ter ajudado, espero ter incentivado e pensemos mais e falemos mais para que possamos ser tolerantes uns com os outros. Abraço!